militante da educação de jovens e adultos na direção da educação popular. E a minha representação atual nesse espaço, Brandão, tem se dado a partir da Rede Mova Brasil, que tu conheces muito bem. Muito, né? com Eu e o muita Brandão nos saudade. conhecemos já há, acho que é uns 25, 30 anos, e com essa EJA, né, nos cada vez aproximando mais. Muito bem, eu sou Carlos Brandão, professor também, aposentado, mas ainda na ativa, da Unicamp em Campinas e da Federal de Berlândia. Bom, já passei por um monte de universidades. E como eu tenho quase o dobro da idade da Liana, Ai, que maravilha! eu comecei a minha vida de militante de educação popular há bastante mais tempo, em 1963. Então, em 63, em dezembro, eu ingressei no movimento de educação de base. E mesmo tendo vivido uma vida até hoje mais ligada à universidade, e não como pedagogo, mas como antropólogo, eu nunca me desliguei de educação popular. Uma das minhas alegrias é essa, né? Dos que restamos, Osmar Fávero, eu, Celso Baes, essa turma que vem do que a gente chama tempos do Paulo Freire, antes ainda do exílio, até agora. Então, Brandão, a gente já se encontrou em vários lugares ao longo desses quase 30 anos que a gente se conhece, sempre nós dois e mais algumas pessoas lutando para colocar a educação popular na pauta, e especialmente quando se trata de educação de jovens e adultos. E aqui a gente se encontra nas Confinteia mais 6 Brasil, que é um momento em que o nosso país faz um balanço dos compromissos que assinou na 6ª Confinteia, que foi realizada em 2009 em Belém. E a gente tem uma questão importante para ser discutida aqui, que a gente sabe da resistência de alguns segmentos que estão na educação de jovens e adultos, que é recuperar, porque a gente precisa recuperar o lugar da educação popular na educação de jovens e adultos. Exatamente. E essa discussão não está fácil aqui, não está simples, e a gente não pode desistir de demarcar esse território e de ficar buscando esse espaço, mas não está fácil, né? Pois é, e por isso é que, ao mesmo tempo em que a gente está, inclusive foi muito visível aqui nessa Confinteia, não é, quase que por unanimidade, eu diria até por unanimidade, inclusive companheiros e companheiras de outros países, empenhados, não é, em nos mantermos ativos frente a toda essa ameaça à democracia, não é, toda essa intervenção que se apresenta como legítima, mas que na verdade é uma ruptura de um trajeto democrático com uma vocação não inteiramente, mas no seu horizonte popular, não é? Ao mesmo tempo em que nós nos colocamos totalmente a favor da manutenção da democracia, contra esse golpe que não tem as armas dos militares, mas talvez tenha algumas armas piores, nós temos feito, inclusive fizemos por esses dias e culminamos agora algumas críticas a políticas do governo com relação à educação, especificamente com relação à EJA, porque você que é do Rio Grande do Sul, a gente pode lembrar, inclusive eu aprendi muitíssimo no Rio Grande do Sul, lembro até que aqui no meu livro, a Escola Cidadã e Educação Popular, eu nem me lembro o nome direito, ele ia chamar Lições do Sul, depois é que a editora Voz mudou o nome, disse que ia ficar muito regionalista. Mas como lá durante anos foi possível colocar todo um projeto, ou municipal, ou estadual mesmo, de educação, não é, dentro de uma perspectiva de educação popular. De modo que esse retrocesso, eu acho que ele é bastante criticável, acho que você entende bem mais do que eu o que ele significa. E é contraditório, né? Porque a educação de jovens e adultos
no Ministério, faz parte de uma secretaria que acolhe todos os excluídos da sociedade brasileira. As pessoas com deficiência, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, enfim, a juventude. Então, quer dizer, é da natureza da educação popular, né, contribuir para a emancipação dos oprimidos. E os oprimidos têm lugar na SECADI, que é onde está a educação de jovens e adultos. E é contraditório porque a SECADI que teria que, de uma certa forma, fazer um movimento para garantir a educação popular na sua essência, e, no entanto, isso não vem acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, aqui na Confinteia, no diálogo com os fóruns de EJA, com a Rede Mova Brasil, com as instituições de ensino superior, é lógico, né, Brandão, que a gente reconhece que esses últimos 13 anos produziram avanços significativos, muitos avanços na política de EJA. Exatamente. E com a possibilidade de um golpe, a gente tem certeza absoluta que nós vamos sofrer uma perda em relação a esses avanços, e mais do que isso, nós não vamos ter possibilidade de corrigir aqueles caminhos que não necessariamente têm a concordância por parte dos movimentos sociais e populares, né? Agora você viu que mesmo não apenas temendo, mas nos revoltando contra o que se faz, não só no Brasil, em outros países da América Latina, a gente olhar latino-americanamente, há todo um jogo de desestabilização dos governos mais populares. A gente não pode negar que houve grandes avanços e que esses avanços eles não foram realizados e provavelmente não continuarão sendo realizados se houver realmente uma tomada de poder por pessoas que dizem que vão continuar políticas públicas, não vão, claro, mas que eu acho que vão transformá-las em políticas publicitárias. Eu acho aí que sem querer fazer um jogo de palavras, a oposição que a gente tem com a EJA no meio é entre uma política pública populista, em que continua-se a oferecer alfabetização, EJA, mas dentro de parâmetros, não é, de uma prestação de serviços para produzir pessoas para o mercado, e, inclusive o Sistema S foi citado aqui com muita razão, e, por outro lado, uma vocação de educação popular, quer dizer, uma EJA, né, de vocação popular, inclusive lá na nossa mesa, essa ideia de não separação EJA, alfabetização, mas uma integração de continuidade também foi muito bem debatida. Então, o que eu defendo é o seguinte, já houve um momento, eu que venho de bem mais longe, e já estava militando quando houve golpe militar, em que justamente na época do golpe militar, os movimentos populares renasceram das cinzas, se ergueram e começaram a criar tudo isso que veio a ser muito mais tarde, a partir do governo Lula, a ser implementado a nível nacional. Então, o Gadotti estava otimista hoje de manhã, e eu estaria também nesse sentido. Eu tenho a impressão que no momento em que a gente perde uma representatividade governamental, a gente talvez tenha que se voltar de novo para os movimentos populares e começar a reerguer de baixo para cima, que aliás é o que está certo. E também assim, porque essas conquistas que fizemos ao longo desses 13 anos saíram desde baixo. Exatamente. Né? Quer dizer, se originam nesse processo que tu acabaste de colocar, e que nós ainda não tínhamos idade o suficiente para estar fazendo a militância na rua. No entanto, desde baixo, essas conquistas foram sendo aos poucos construídas enquanto políticas públicas, né? Não só na área da educação, na área da saúde, da assistência, das mulheres, dos direitos humanos em geral. E agora, talvez isso tenha resultado também, de uma certa forma, eu não sei se a palavra é adequada, mas um recuo da sociedade civil organizada em função das conquistas que paulatinamente vem se construindo, e agora a possibilidade de silenciamento, de supressão dessas conquistas faça com que a gente, enfim, a gente está voltando às ruas. Mas é um processo, enfim, que implica num envolvimento... É um processo, né? meio assim, quando a gente analisa
Inclusive momentos aqui, e acho que o próprio Aloysio Mercadante estava fazendo um pouco de história recente do Brasil, a partir de Getúlio e tudo isso. Realmente a gente está vivendo mais um momento de queda e quebra, de tomada de poder, por grupos de direita, não tanto a conotação de direita, mas vinculados a um projeto liberal, capitalista. Eu me lembro, inclusive, a gente está falando em conquistas, né? Eu que sou já desses tempos antigos, eu comecei minha vida de professor aqui na UNB. Ontem eu estava lembrando lá no encontro com a Maria Clarice, lá estava até muito bonito o auditório dos Candangos lotado, Miguel Arroio, eu, e lembrando que eu comecei a dar aulas lá em 67, na Faculdade de Educação. Depois fui para Goiás, aliás acabei casando com um goiano. E eu me lembro que a gente preparava programas de curso e eles eram examinados, inclusive por integrantes do Serviço Nacional de Formação, e a própria bibliografia era proibido trabalhar com Paulo Freire, na UNB, em 1967, 67. Então, eu fui fazer magistério quase 10 anos depois, em 76, e essa proibição ainda estava presente. E ele não existe. Ou seja, os avanços foram de várias naturezas. Hoje, inclusive, a gente fazendo essa longa moção, para que realmente, até lembrando Paulo Freire, patrono da educação popular, que isso não fique apenas como uma homenagem. Claro. Eu acho que seria uma coisa muito triste essa gestão do Ministério se despedir sem reassumir uma política de EJA, de tudo mais, saído da CECADI, sustentado por vocações de educação popular.